Olá, meu querido estudante. Nós estamos trabalhando a temática, uma das mais importantes, água, hidrosfera, segunda parte, bacias hidrográficas e inúmeros elementos que estão vinculados à formação das águas. Acompanha atentamente. Roteiriza a aula, pega o seu caderno, pega aí todas as suas formas criativas de roteirizar a aula e capricha nesse roteiro. Eu tenho um mapa das bacias hidrográficas, vejam, as principais bacias hidrográficas do mundo. Na América, vamos colocar aqui a bacia amazônica, que é a maior do mundo, e aqui eu não vou falar que seja a bacia do Paraná, mas a bacia platina. Então nós temos, olha, importantes bacias Níger, bacia aqui do Rio Nilo, a bacia do Ganges, a bacia do Rio Indus, importantes Mississippi, São Lourenço, importantes bacias hidrográficas, vocês estão vendo. Amália, o que é uma bacia hidrográfica? Primeira pauta, bacia hidrográfica. Observe que as bacias hidrográficas, elas compreendem um conjunto de rios que formam uma rede hidrográfica delimitada pelo relevo. Então, bacia, eu tenho um rio principal e todos os seus afluentes. Então, quando eu falo assim, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, eu estou falando do Rio Amazonas como o rio principal e todos os rios que desaguam no Amazonas. Então, a bacia é o conjunto onde eu tenho um rio principal e os afluentes, delimitada a bacia sempre pelo relevo. Observe, eu tenho aqui um divisor de águas. O que é o divisor de água? É a parte mais elevada do relevo, a parte mais alta do relevo. Os rios nascem nessa região, nascem na parte mais água, as águas afloram aqui e vão abastecer bacias hidrográficas diferentes. Então, interflúvio, vocês estão vendo aqui, é um interflúvio. Interflúvio, anote, é o mesmo que divisor de águas. Ponto mais alto do relevo, onde nascem os rios. Então, as nascentes estão exatamente nessa parte mais alta. Por que que eu falo interflúvio? Entre rios. Entre rios. Entre aqui, as águas que nascem aqui formarão o rio aqui, que é o rio B, e aqui que escoam para essa região formam o rio A. Observe nessa imagem da bacia hidrográfica que eu tenho o rio principal, aí eu tenho, olha, o rio principal é este rio, desde a sua nascente até a foz. Por que que ele é chamado de principal? É porque ele é o maior? Não, não é porque ele é o mais extenso, é porque este é o rio que de forma direta ou indireta, todas as águas dessa bacia chegam neste rio. Então eu tenho um conjunto de riachos, de rios secundários que vão desaguar neste rio. E ele tem a função como principal de conduzir essas águas para o mar. Rios principais são aqueles que desaguam, que conduzem todas as águas de uma bacia para o mar. Aprenderam? Quer seja de uma forma direta, é isso, quando o rio deságua diretamente no mar, uma drenagem exorreica, ou quando esse rio deságua em outro rio, que esse rio é que vai conduzir para o mar. Então, rio principal é o rio que tem a função de acolher, de receber todas as águas de uma bacia, conduzindo-as
para o mar. Aqui eu tenho, observe, a rede hidrográfica. O que é a rede hidrográfica? A rede hidrográfica é simplesmente rios e afluentes. Quando delimitamos nesse pontilhado vermelho a rede hidrográfica, criamos a bacia hidrográfica. Então, a bacia é um espaço delimitado de uma rede hidrográfica. Então, a rede, coloque aí, é o conjunto do rio principal e seus afluentes. Quando eu delimito, quando eu crio uma fronteira, eu formo a bacia hidrográfica. Ali eu tenho uma imagem, observe, no meu lado direito, eu tenho uma imagem onde há uma palavra chamada montante. A posição montante, anota isso, montante, a posição próxima à nascente. Quando eu digo assim, eu vou a montante de um rio, significa que eu vou subir o rio, eu vou contra o fluxo de água, eu estou indo em direção à sua nascente. Jusante é o oposto. O jusante é a posição próximo à foz. Quando eu digo eu vou a jusante, eu vou descer o rio, eu vou a favor da correnteza das águas. Então, eu estou indo próximo à foz. Então, próximo à foz, posição jusante. Próximo à nascente, posição montante. Olha lá quantos dados conceituais. Eu quero que você analise que aqui nós temos um perfil longitudinal de um vale fluvial. Então, no perfil longitudinal, eu tenho o ponto Talweg. O ponto Talweg é o ponto mais baixo de um vale fluvial. Anota isso, Talweg. Talweg é o ponto mais profundo de um vale fluvial. Talweg. Então, vejam que aqui eu tenho o leito do rio e o ponto Talweg. Eu tenho o número 5, que nós já estudamos como divisor de águas. Aqui, olha, o ponto mais alto é o divisor de águas. O ponto mais baixo é o ponto Talweg. Essa escarpa, esse paredão rochoso, nós chamamos de vertente. É a área onde as águas do rio que nascem aqui escoam a área em declividade, escoa aqui, a vertente número 4 aqui e ali também número 4. Eu tenho o rio, não é isso? Aqui o canal fluvial, eu tenho a margem direita, margem esquerda. Se esse rio deságua aqui, ele está vindo nessa direção. Aqui é a margem direita e aqui é a margem esquerda. Digamos que ele deságue aqui na frente, que seja o mar. Eu tenho o leito do rio, que é esse canal que foi escavado pelas águas. O leito é o canal fluvial. Então, leito, canal que foi construído pela ação das águas fluviais, que elas vão erodindo, escavando. O rio, as margens, margem direita, margem esquerda. Eu tenho aqui a vertente, que é a escarpa. Eu tenho o interflúvio, que aqui está o nome como cristodivisor de águas. E tem um ponto Talweg. São todos elementos. Todos esses elementos juntos formam o chamado vale fluvial. O Vale do Rio São Francisco. Aí você vai ver lá no Vale do São Francisco, a margem do São Francisco, direita, esquerda.
Você vai ver qual é o ponto talveg deste vale fluvial, onde é que o rio nasce, qual é a parte mais alta do relevo. São elementos que compõem o vale fluvial. Eu quero que observe esta imagem aqui. Na parte mais alta do relevo, o rio vai ter um maior poder de erosão. Concordam? Na parte mais alta, as águas são mais rápidas, têm maior velocidade. O rio aqui, mais próximo da nascente, tem uma maior capacidade de erodir o vale. É um rio, digamos, na sua fase de jovialidade. Está próximo à nascente, é um rio profundo, estreito, é um rio que está começando a sua história. Um rio com vale profundo e estreito. Por quê? Nasce numa região mais elevada, as águas são mais rápidas. Aqui eu tenho uma área intermediária, aqui o alto curso, digamos. Amália, o que é um curso fluvial? O curso fluvial é toda a trajetória da nascente à foz. Aí eu estou estudando no alto curso rios jovens, rios profundos e estreitos. Na fase intermediária, que o rio atinge a sua maturidade, aquele rio que era jovem, estreito, profundo, ele torna-se mais largo, porque ele ganha agora outras águas, ele ganha mais volume. É um rio na sua fase de maturidade. E o rio, quando está próximo a desaguar no mar, o rio aqui na sua fase, digamos, final, no curso inferior, então aqui é curso superior, curso intermediário e o curso inferior, baixo curso. Baixo curso, o rio está próximo a chegar ao mar. Ele geralmente encontra uma planície. E na planície, coloque o baixo curso. Os rios comumente encontram planícies e vão construindo meandros, que são aquelas curvaturas que os rios fazem quando chegam a áreas planas, com baixa energia. Então aqui eu tenho um rio lá no baixo curso, com meandros, em que a capacidade de acumulação de sedimentos aumenta. Lembram? No alto curso, a capacidade do rio é de erosão. No baixo curso, é de sedimentação ou de acumulação de sedimentos. Interessante isso. Existem 3 tipos de regime dos rios. Regime é o que abastece os rios. Os rios podem se abastecer pelas águas das chuvas, regime pluvial. Posso ter rios que se abasteçam pelo degelo lá na Cordilheira dos Andes. Então, o rio ele ganha mais água exatamente pelo derretimento da neve, do gelo. E existem rios que têm um regime misto. O rio Amazonas, ele tem um regime misto, pluvio-nival. Ele depende das águas das chuvas, mas depende também das águas de degelo da Cordilheira dos Andes. Então, existem 3 tipos de regime. O que abastece um rio? O rio ele pode ser abastecido, primeiro, pelas águas das chuvas, regime pluvial. Segundo, pelas águas de degelo, regime nival. Terceiro, por um regime misto, pluvio-nival. E agora eu quero que você fique bem atento a essas diferenças de nível de águas de um rio. Aqui eu tenho, observe atentamente, o leito menor de um rio. Aqui é o leito menor. O rio, ele comumente
ele ocupa na maior parte do ano essa parte. Quando chove muito, esse rio transborda. Isso vamos pensar lá na Amazônia. Chove muito durante vários meses do ano, não tem estação seca. E esse rio transborda, deixando algumas matas de várzeas submersas. Então aprenda. O leito maior, a palavra leito maior, é quando ocorrem cheias. Eu tenho máxima vazão de um rio. O rio vai estar com o maior volume de águas. É o leito maior, que comumente ele chega às margens dos rios, fertilizando-as. Leito maior. Períodos de chuvas, ocorrem cheias e as margens dos rios ficam submersas. Então nós chamamos de leito maior. É o débito. Débito é a quantidade de águas que um rio possui. É em metros cúbicos por segundo. Então o débito é máximo aqui e mínimo no leito menor. Tá certo? E nós vamos concluir exatamente. Essa é a última parte da nossa aula hoje e eu quero muita atenção para essa temática. Você sabe o que é assoreamento? Já falei em aulas anteriores, mas vamos revisar agora. Lembram que as matas, a preservação das matas está diretamente vinculado à manutenção dos rios, do fluxo de águas de um rio. Se eu retiro as matas ciliares, as matas protetoras, olha essa imagem aqui. Se eu retiro as matas protetoras, essas matas que filtram as águas das chuvas, que vão limpando, chegando com bem, calma, recarregando os aquíferos, o que é que vai ocorrer? Se as margens dos rios estiverem sem matas, teremos forte erosão. O grande impacto das águas das chuvas que vai transportando todos esses fragmentos rochosos, deixando o rio soterrado. Rios assoreados são rios rasos, soterrados por detritos rochosos, pedaços de madeira. E um rio assoreado é um rio muito mais sujeito às inundações, porque ele ficou raso e ele ficou largo. Então, aqui eu tenho, olha, um rio preservado. Olha as raízes das árvores, fixando as raízes, elas seguram as terras, fixam a terra. Quando eu não tenho isso, olha a imagem de rios de áreas assoreadas, de rios assoreados. Aqui é um tema já para uma próxima aula. Então, nós estudamos muito hoje, muitos importantes conceitos, elementos de bacias hidrográficas, rede hidrográfica, vale fluvial, talveg, margens, vertentes, divisores, débito, vazão, muitos dados, leito menor, leito maior, muitos dados. O que é que eu quero que você faça? Construa um vocabulário hidrográfico, conceitos. Essa é exatamente o que você deve fazer. Poxa, tudo o que eu entendi hoje, eu vou desenvolver um vocabulário hidrográfico, hidrológico. Construa, porque quando a gente escreve ou cria roteiros divertidos, fica bem mais interessante o aprendizado. Um carinhoso abraço e até a nossa próxima aula.